Olá, meu nome é Daniela Palma Mungioli e esse é o Vet Help. Hoje nós vamos falar sobre carrapatos. Carrapato é um parasita que a gente tem muito medo, né? Acho que todo mundo já escutou falar sobre a doença do carrapato em cães e deixa todo mundo meio em pânico. Então, nós também temos o problema do carrapato nas capivaras, no cavalo, no boi. Mas aqui nós vamos falar do carrapato em cães. Bom, os carrapatos mais encontrados em cachorro que a gente tem aqui no Brasil é o Bófilos micróbilos, Rhipcephalus sanguíneos e o Amblyomma cagenense, que são os três que a gente mais se importa na hora da gente falar sobre ele. Bom, o carrapato, a gente sempre pensa, tal carrapato é de cavalo, tal carrapato é do boi, tal carrapato é do cachorro. Mas no final das contas, o que nos importa é se ele transmite doença. Né? Então, as principais doenças que a gente tem no Brasil correlacionadas a carrapato é erliquiose, babesiose, anaplasma, nós temos a borrelia, nós temos Lyme, nós temos umas outras aí. Mas essas são as três que mais nos importam. Bom, quais são as características da doença do carrapato para que a gente fique de orelhinha em pé? Então, geralmente a gente já vai achar o diagnóstico do carrapato, da doença do carrapato, no cachorro, ele pode vir até uns meia dúzia de anos depois da contaminação, então não precisa ser uma doença que vai vir, achei o carrapato, descobri a doença. Ela pode vir muitos anos depois ou ela pode vir maternal, a mãe ter uma doença do carrapato e transmitir via placentária também. Mas a gente pensa numa baixa de plaquetas, anemia e cansaço, né? Dor articular é outra coisa também que chega muito aí na doença do carrapato. Mas esse final, a gente já está com um animal com bastante sintoma, né? Sintoma de anemia, eu estou com uma anemia bem importante. Sangramento, eu já estou com uma baixa de plaqueta muito importante, né? Então, são características que já são uma doença mais avançada. Então, a gente não tem sintomas iniciais. A maior parte das doenças do carrapato, elas se apresentam a partir de 15, 30 dias após a infestação. E algumas poucas vezes elas se apresentam 15 dias após a infestação, que a gente fala que é a apresentação da doença aguda. Geralmente ela se apresenta de forma crônica, né? Que então é depois dos 30 dias. Toda vez que um paciente me liga e fala, encontrei um carrapato no cachorro, o que eu faço? Geralmente eu falo, daqui a 1 a 2 meses a gente vem para fazer os testes de doença do carrapato. Bom, mas o carrapato, então, ele tem que ser controlado de forma extensa. Em todos os lugares a gente teria que controlar. Sim, tem que controlar da sua casa e a do vizinho. Eu acho mais difícil, então, a gente convencer nosso vizinho a tratar e segurar a doença do carrapato. Mas o carrapato, ele é um parasita, então, que ele vai picar um cachorro doente e vai ser o transmissor da doença para o seu cachorro. Ele pode pular para cerca de 30 centímetros. Ele vai por termorregulação, então ele pula quando tem um animal, nosso, cachorro, gato, cavalo, que tem mais ou menos, pelo menos uns 30 centímetros. E aí o dono de gato vai falar pra mim, mas eu não encontro carrapato no gato. Raramente a gente vê o carrapato em gato. Existem relatos, mas a gente meio que desconsidera. Os especialistas em gato sempre lembram que a gente não vai encontrar com tanta frequência carrapato em gato. Né? Então a gente deixa isso lá na gavetinha, que não é o momento da gente pensar nisso. Mas no caso do cachorro, a gente sempre pensa em deixá-lo com o remédio antipulga e anticarrapato, né? Porque a gente tem que proteger as duas coisas. Então a gente pensa nos remédios orais, depois eu deixo aqui a fotinho de remédios orais pra gente sempre lembrar. Tem remédio oral mensal, tem remédio oral trimestral e tem os nossos remédios tópicos. Hoje a gente tem remédio tópico trimestral ou mensal. Tá? E como é que eles funcionam? A maioria deles, o carrapato e a pulga precisam picar para morrer. Então é muito comum, se você tem um ambiente muito infestado, a pessoa ligar e falar assim, não, mas eu passei o remédio, devi orar o remédio, e eu encontrei. Você vai encontrar. O que a gente sabe é que, em teoria, os carrapatos eles têm que ficar vivos por menos de 12 horas para não transmitirem a doença. Então, todo remédio ele é eficiente quando ele mata no intervalo menor do que 12 horas. Porque daí não seria possível a transmissão da doença. Claro que a gente gostaria que não pegasse em ninguém. Então, para pensar nisso, a gente precisa usar o produto com uma extensão um pouco maior, né? Não só por um mês, encontrei um carrapato, usa aquele mês. Usa direto. Aí eu escuto, nossa, mas é só na época de águas, na época do verão, na época de seca não tem. Cada um me conta uma história. Na verdade, a gente não pode pensar nisso, a gente tem que passar o ano inteiro.
Se a gente for ficar esperando quando descobrir que tem carrapato no ambiente para aplicar, quer dizer que aquele carrapato já picou seu cachorro. Você não teria descoberto que tem carrapato no ambiente se você não encontrar um carrapato no seu animal, certo? Se você encontrou, tirou, encontraram no banho tosa, você não sabe de onde veio, já ferrou tudo, já não sei de onde veio. Então o ideal é manter o ano inteiro mesmo. Nossa, Daniela, mas eu vou dar tanto veneno pro animal, pior é ter uma anemia profunda, pior é ter um sangramento desordenado que a gente não consiga salvar o animal. E além de anemia e sangramento, o que a gente pensa? A doença do carrapato, ela faz com que tudo isso acabe ocasionando em alguns animais também uma insuficiência renal, né? Insuficiência cardíaca, até por conta de perda sanguínea, e às vezes o animal precisa de transfusão sanguínea algumas vezes, porque acontece um negócio chamado aplasia medular por conta da doença do carrapato. Então, quando a gente para pensar, eu não quero um paciente fazendo transfusão de sangue, ou vindo a óbito, ou tendo insuficiência renal, ou tendo qualquer outro quadro de desconforto e dor, porque eu esqueci de passar um remédio do carrapato. Então, eu acho que o carrapato ele é um parasita muito chato e ele pode também transmitir algumas doenças para o ser humano, né? Como a febre maculosa, que a gente sempre lembra. Não atinge nossos cachorros, mas ele atinge o ser humano. Então, até que ponto vale a pena ficar disputando com esse carrapato quando ouvir? Não perca tempo, aplica o remédio, que vale mais a pena e a gente tem um problema menor, né? No frigir dos ovos, a gente gasta muito menos tentando salvar o animal de uma doença do que prevenindo ele de tê-la, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma coisinha, manda pra mim, tá bom?